Oi, gente, tudo bem? Vamos começar com as nossas notícias no podcast? Então, olha, complicado, viu? Ter um patrão como esse aqui não é fácil, não. 3 dias após determinar o fim do triturando, era fofocalizando, era fofocando, virou fofocalizando, virou triturando, aí ia passar para fofocalizando hoje outra vez. O programa das tardes no SBT, o Fofocalizando, que voltaria hoje então. Aí, após determinar a volta do Fofocalizando, Silvio Santos voltou atrás de novo na sua decisão e derrubou o retorno do Fofocalizando. Não vai voltar mais. O dono do SBT preferiu continuar com o programa focado no triturar celebridades, políticos, notícias na grade de programação e manter a apresentadora Lívia Andrade na geladeira. Então, o triturando continua. Lívia não deve aparecer ainda por enquanto. Apesar disso, a volta do Fofocalizando não foi cancelada, mas sim adiada. Dizem que é por causa da pandemia, não entendi, mas nas redes sociais a apresentadora Lívia Andrade e a equipe do Fofocalizando chegaram a comemorar a volta da atração. Inclusive ela tuitou no sábado, né? Lívia diz para a Cris, para o Gabriel e para Ana Paula Renault que tem uma novidade que revelaria hoje às 15 horas. Gente, tem um babado para vocês para hoje à tarde e tal, larará. Pois é, já era. Não vai voltar. Lívia Andrade estava afastada desde 15 de maio e estava previsto que ela voltasse a trabalhar diretamente como apresentadora, causando a ida de Cris Flores para o time de comentaristas novamente, como era no início. Mas o Silvio quer que a Cris Flores continua apresentando. E, gente, isso ainda pode dar bafão, viu? Que a Lívia Andrade é do babado, mas o patrão mandou, tem que obedecer. Então, se o Silvio falar que quem vai apresentar vai ser a Cris Flores, não tem conversa para a Lívia Andrade. E ela já tem que dar satisfeita por estar voltando, porque o Silvio já era para ter tirado Lívia Andrade desse programa também. Bom, é isso. Não, mas eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre o triturando. Gente, eu fui assistir ele outro dia à tarde. O programa é muito ruim, gente. Nossa, eu fiquei pensando assim, nossa, tiraram o Fofocalizando que já não estava bom. Botaram um triturando e eles colocam cada notícia para triturar, mais boba. Nossa, daquele jeito ali, vou te falar, viu? Só se o patrão segurar mesmo, porque o programa não tá bom, não. De jeito nenhum. Gente, continua de vento em popa o namoro do Leonardo DiCaprio com a sua namorada desde 2017, Camila Morrone. Ela é modelo, bonita, completou 23 anos esses dias e o amado Leonardo não mediu esforços para fazer uma festa de aniversário pelos 23 anos da modelo numa embarcação que ele alugou em Los Angeles, reformada de 1984 e reformada em 2009, com capacidade para acomodar 10 convidados em 5 suítes, ou seja, 5 casais, né? E ainda conta com a suíte master. Além disso, ainda tem a suíte master, então 6 casais. Bom, batizado de Eagle 3 e renomeado como Light Star. O brinquedinho conta com ele ponto, fica ancorado na Marina Del Rey, em Los Angeles, como eu falei. Foi alugada, gente, pelo valorzinho bobo de R$640 mil por semana, incluindo taxas, impostos e tal. O Leonardo DiCaprio e a sua namorada, eles estão juntos, a Camila, desde 2017, né? O namoro já tem um tempinho, né? E foram convidados uma atriz, Nina Dobrev,
amiga da aniversariante, os atores Kevin Connolly e Lucas Haas, e o atleta olímpico americano de snowboard, Shaun White. Todos curtiram um bom tempo que fez no sábado e domingo, velejando pelos mares, e de lá sempre a partir das 11 horas e voltando para a costa por volta das 4h30. Durante todo o tempo, a ex de Gisele Bündchen, aliás, o ex, né, o Leonardo DiCaprio, era o único que aparecia preocupado com o novo coronavírus. Ninguém usava máscara, só o Leonardo DiCaprio que usou máscara. E nem obrigou ninguém a usar, mas ele usou. Interessante isso, né? Ele usar máscara e ninguém usar. Deixou o pessoal à vontade, mas me deixem à vontade. Lembrando que Leonardo vem fazendo um trabalho muito bacana, não só de ajuda às pessoas, como ajuda à natureza também. Gasta milhões com essa causa, viu, gente? Parabéns para ele, parabéns para ela, né? Vamos ver se esse namoro rende um casamento. Gente, o cantor Justin Bieber amanheceu nessa segunda-feira com alguns probleminhas. 2 mulheres usaram o Twitter na noite do sábado e a madrugada deste domingo para acusar o cantor de agressão sexual. 2 mulheres usaram o Twitter. Justin Bieber. A primeira se apresentou apenas como Daniela e contou que o caso aconteceu em 9 de março de 2014, quando ele estava em Houston, com a então namorada Selena Gomez. Na época, Daniele disse que tinha 21 anos e contou que ela e 2 amigos teriam ido a uma festa onde conheceram Justin Bieber e tiraram fotos com ele. Foi quando o cantor e mais um homem teriam convidado para ir ao hotel Four Seasons. Segundo a suposta vítima, Justin Bieber teria levado Daniele para um quarto onde teria acontecido o suposto crime de estupro. Os dois... Bom, deixa eu continuar. A outra mulher, identificada apenas como Cade, repostou o tweet de Daniela e disse também ter sido agredida sexualmente por Justin Bieber. Segundo ela, a segunda vítima, o caso aconteceu em 4 de maio de 2015, no banheiro da suíte do hotel Langham, em Nova York. Ele começou a me beijar, me tocar, pedi para ele parar, continuei dizendo que não podia fazer sexo com ninguém antes do casamento. Ela compartilhou nas redes sociais capturas de tela de conversas de texto que ela supostamente teve com o guarda-costas de Justin Bieber. Bom, Justin Bieber se manifestou, claro, né, esperou todo mundo falar. Aí ele disse o seguinte, abre aspas, normalmente não falo sobre essas coisas, pois lidei com acusações aleatórias durante toda a minha carreira. Mas depois de conversar com a minha esposa e minha equipe, decidi falar sobre o assunto hoje à noite, disse Justin Bieber, que é casado com Hailey Baldwin. Nas últimas 24 horas, apareceu um novo tweet que contava uma história minha envolvida em abuso sexual em 2014 em Austin, Texas, no hotel Four Seasons. Eu quero ser muito claro, não há verdade nessa história. De fato, como mostrarei em breve, nunca estive naquele local. O cantor ainda alegou que esteve com Selena Gomez, na época estava namorando com ela, negou que tenha hospedado nesse hotel, ele falou que não ficou lá, todas as alegações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério, por isso a resposta é necessária. Essa história é factualmente impossível e é por isso que vou trabalhar com tweets e as autoridades para tomar medidas legais sobre o que está acontecendo. Aí Justin Bieber começou a procurar nos arquivos dele, né, claro, coisas que aconteceram no dia do episódio em que essas moças contam que aconteceu o estupro. Ele não esteve hospedado nesse hotel, ele esteve hospedado num outro hotel, não esse que ela está falando. Houve uma confusão na época, alguma fã diz que ele estava hospedado nesse hotel, mas ele não estava, ele estava em outro e ele tem como provar isso. Segundo, ele estava o tempo todo com a namorada Selena Gomez na época,
os dois não se desgrudavam, ele estava com ela. Então ele falou que ele apresentou uma série de documentos que mostram que em momento algum ele esteve nesse lugar, ele esteve com essa pessoa. Então agora eu acho que ele vai partir para o ataque, né? Porque duas acusando ele de coisas que aconteceram no passado, lembrando que o Justin Bieber, né, já foi um menino extremamente agressivo, tá super diferente agora, diz que virou outra pessoa, que se arrepende do cara que ele era, mas já foi, já aprontou muito. Mas isso aqui ele garante que não aconteceu e ele falou que isso é muito sério e que isso ele nunca fez e nunca vai fazer. E ele esperou juntar todas as provas que ele tinha, buscou tudo que eles tinham arquivado para provar, judicialmente inclusive, e até para a própria polícia, de que ele não esteve neste local, neste dia e horário que essas moças estão acusando ele. Vamos aguardar o próximo capítulo dessa história, porque vai ter mais capítulos, tá? Gente, e o famoso ônibus abandonado no Alasca, né, que se tornou, aliás, que ficou mais famoso ainda com o filme Na Natureza Selvagem. Então, esse filme, ele é baseado em história real. E aí o filme foi feito e a partir dessa época, o filme já tem muitos anos, desde essa época que passou esse filme Na Natureza Selvagem, que muitos jovens, muita gente, turistas, eram atraídos no Alasca para visitar o ônibus, que fica num lugar lá no meio do mato. Mato, rio, neve. Então, só que o que aconteceu? Eles resolveram que eles teriam que tirar o ônibus de lá, porque estava causando muito problema. O veículo atraía um número muito grande de turistas e alguns turistas acabavam ficando em dificuldades e precisavam de resgate. A aventura levou 2 pessoas a se afogarem nos rios a caminho do ônibus e muitas outras tiveram que ser resgatadas. Em abril deste ano, um brasileiro se perdeu no local. Em 1992, o ônibus foi habitado por um aventureiro, Chris McCandless, de 24 anos, que acabou morrendo. Sua história foi contada num livro, Into the Wild, escrito pelo escritor John Krakauer, e em 2007, Sean Penn dirigiu a adaptação estrelada pelo ator Emily Rich. O filme é sensacional, a trilha sonora maravilhosa com Ed Vedder. O ônibus foi retirado por um helicóptero do parque, localizado no centro do Alasca, a 50 quilômetros da cidade mais próxima, e tiveram que tirar o ônibus porque eles já não aguentavam mais a quantidade de gente que estava indo para lá para ver o ônibus e morrendo, né, gente, morrendo, que loucura, gente, povo doido. Enfim, o ônibus do Natureza Selvagem já era, não está lá mais no Alasca. Bom, nosso podcast hoje está bem internacional, né? Olha, o violão usado pelo cantor, compositor e líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, na gravação do MTV Unplugged, de 1993, foi vendido por 6 milhões de dólares. Gente, um violão. Aproximadamente 31,8 milhões de reais em um leilão organizado pela Casa Julians. O valor bateu um recorde e o instrumento se tornou o mais caro da história, desbancando a guitarra Fender, usada pelo guitarrista do grupo britânico Pink Floyd, David Gilmour, que havia sido vendida em junho de 2019 por 4 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e 320 reais na época, né? Bom, o empresário que comprou, Peter Friedman, é fundador de uma empresa de Rode Microphones. Ele garantiu que pretende exibir o instrumento em várias cidades do mundo com o objetivo de reverter a renda para o mundo da cultura. Eu paguei por isso, mas vou usá-lo para destacar a situação dos artistas em todo o mundo. O violão de Kurt Cobain é um modelo raro, fabricado pela empresa norte-americana Martin, do qual
qual existem apenas 302 exemplares. A gravação desse disco que o Nirvana tocou, essa música aconteceu 6 meses antes do suicídio do cantor, que foi em 1994. Nossa, que grana, hein? Um violão, muito dinheiro, né, gente? Imagina, quase 16 milhões de reais. Não 16 não, quase 30 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? Uau! Bom, gente, só para fechar o nosso podcast de hoje, então, olha, tava aquele caso do Neymar, do padrasto do Neymar, o Thiago Ramos, do movimento LGBTQI+, que pediu ao Ministério Público que apreendesse o passaporte do Neymar, que Neymar fosse responder por formação de quadrilha, por incitação ao ódio, por isso, por aquilo. Aí todo mundo, nossa, agora vai acontecer alguma coisa com o Neymar e com os parças, né? Porque eles também, por causa da conversa que eles tiveram, que vazou e tal, todo mundo já sabe disso. Então, gente, pois é, Neymar não só está em Paris, feliz da vida, como levou os parças juntos. Pois é, tá todo mundo lá curtindo Paris, né? Nada de Ministério Público, nada de ofensas. Então, Paris que se cuide. A capital está com Gil Cebola, J. Amâncio, Ricardo Rosa, que são os parças, fazem parte dos parças, os amigos do Neymar, que inclusive estão envolvidos no caso, né, do Neymar aí com a confusão lá com o Thiago Ramos, o padrasto dele. Pois é, eles postaram fotos mostrando que estão na França, felizes da vida, curtindo a vida numa boa, é só festa, é só alegria, fizeram uma tatuagem nova, tatuar o corpo é algo que Neymar adora, ele mostrou o resultado de mais um desenho na sua pele. O desenho agora foi uma homenagem ao Michael Jordan, o astro do basquete americano. Na imagem, Jordan está abraçando um dos troféus conquistados durante a sua carreira. Além do desenho, Neymar também tatuou palavras ditas pelo jogador. Eu posso aceitar o fracasso, todo mundo falha em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Em relação ao caso de Thiago Ramos, ninguém tocou no assunto. O assunto, bom, tá esfriando, né, gente? O Thiago apareceu num vídeo falando que não tem nada contra o Neymar, que foi na delegacia sim, mas que não processou ele, não fez boletim de ocorrência contra ele. Vou falar uma coisa para vocês, nada que o dinheiro não compre, e muito dinheiro. E esse rapaz é um rapaz que está procurando isso mesmo, fama, dinheiro, sucesso. Não é à toa que ele caiu nos braços da mãe do Neymar. Então, já está tudo mais ou menos explicado. E eu fico por aqui, estou de volta amanhã. Obrigada para todo mundo. Gente, só um detalhinho que eu queria contar aqui para vocês, da casa do Kurt Cobain, que eu falei do violão, né, que foi vendido por 5 milhões de dólares, 31 milhões de reais. Então, a casa do Kurt Cobain em Seattle está à venda. Só que ninguém quer comprar a casa, porque dizem que o espírito do músico que suicidou ronda a casa. E aí as pessoas morrem de medo de comprar a casa que pertenceu a ele. Vamos aguardar. Se vender, eu conto aqui para vocês. Beijo, gente. Até amanhã.